O Inconfidências hoje está em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para conversar com o prefeito da cidade, Gilmar Machado. Mineiro de Cascalho Rico, Gilmar Machado é um dos fundadores do PT em Uberlândia, cidade onde construiu sua carreira. Sua atuação política sempre esteve ligada à educação, movimentos sociais e evangélicos. Professor de História, foi deputado estadual por 2 vezes e federal por 4 mandatos. Prefeito Gilmar Machado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por nos receber aqui na Prefeitura de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Inconfidências. Eu que agradeço. Prefeito, o senhor foi o primeiro petista a ser eleito para a Prefeitura de Uberlândia, mas um momento historicamente complicado para o partido. A presidente Dilma começa o seu segundo mandato com fortes críticas e enfrentando algumas crises. Esse clima, digamos, de antipetismo, de alguma maneira chegou aqui? Sim, esse é um processo, né, que a gente já tem vivido. Eu, particularmente, que tenho 35 anos que estou no partido, já vivi várias crises, vários movimentos anti-PT. Né? Esse é mais um que nós vamos ter que superar, né, mostrando exatamente, né, o nosso trabalho, aquilo que nós temos feito, né, que se ocorreram alguns erros, né, isso não é uma política, uma prática do partido, né, e nós temos realmente um compromisso com a ética, com a transparência e, de fato, né, um compromisso exatamente de fazer uma gestão, né, que combata exatamente qualquer tipo de desvio. Bom, apesar disso, o senhor agora vai concluir o seu mandato tendo um petista, o governador Fernando Pimentel, à frente do Estado. De que maneira a cidade pode se beneficiar dessa relação prefeitura-governo-Estado? Primeiro, eu particularmente, Uberlândia é uma cidade, né, que tem por vocação e por característica ser uma cidade empreendedora, uma cidade realmente que tenha o que nós queremos do Estado, né, exatamente que o Estado não nos crie embaraços. Né? Nós em hipótese, não fazia isso nem com o governador anterior, que era oposição a gente, né, que realmente criou muitas dificuldades. A única coisa que nós queremos é que o Estado realmente cumpra aqui, na nossa região, o seu papel. Né? Hoje, realmente, o Estado sobrecarrega muitos municípios. Né? O governo anterior, por exemplo, 80% dos gastos com a Polícia Militar e Civil eram feitos pelo município. Né? E na área do transporte escolar, 90% do transporte escolar dos alunos do Estado eram bancados pelo município. Então, a única coisa que eu espero que o governo Pimentel, eu sei que ele não vai conseguir fazer isso rapidamente, né, mas que pelo menos melhore essa relação. Eu não diria inverter, né, o governo estadual assumir 90% e nós pagamos 10%, mas pelo menos que a gente consiga aí uns 50%, acho que isso já ajudaria muito Uberlândia. Essa seria a principal demanda da cidade para o Estado? Sim, primeiro que nos pague o atrasado. Eu sei que ele também não vai dar conta de fazer isso rapidamente, mas na área da saúde ele já pagou 50% que o governo anterior não pagou. Uberlândia ficou mais de 4 meses sem medicamento, Uberlândia ficou, né, a área da saúde, o ano passado, o compromisso com o hospital municipal, que não é municipal, é da região, né, o Estado realmente ficou com mais de 16 milhões de dívida com o município. Então, realmente foi muito difícil. Então, esse ano, realmente, né, de novo, Uberlândia vai passar a ser respeitado pelo governo do Estado. É isso que nós esperamos. O governo realmente já começou a dialogar, já pagou metade da dívida do governo anterior. E nós dos 40 milhões? Dos 16 da área da saúde. Se nós ainda colocarmos as outras coisas, ele vai vir devagar. Né, vai reabrir, né, vai inaugurar uma das escolas que ficou, né, sem conclusão, né? Ele ficou de abrir logo depois do Carnaval, e mais outra que a gente espera ainda no primeiro semestre também ver resolvido o problema. Em 12 anos de governo anterior, eles construíram 4 escolas e fecharam 4, então resultado 0, sendo que 2 ainda deixaram para trás sem inaugurar. Então, nós esperamos que agora, de novo, o governo do Estado volte a olhar com respeito, não só para Uberlândia, mas para o Triângulo Mineiro. Bom, vamos tratar um pouco agora da crise hídrica, que é um assunto quente para nós. O senhor disse em algumas ocasiões que não haverá racionamento se a população colaborar com a redução dos gastos, com a redução do uso dos recursos hídricos. Mas nós sabemos também que o segmento que mais utiliza a água é o segmento da agropecuária e da indústria. Como é que o senhor tem lidado com esses setores para que também eles possam fazer alguma redução ou usar com mais racionalidade os recursos? Não, Uberlândia realmente hoje, o ano passado tivemos algumas dificuldades, mas a população realmente se envolveu.
né? E teve uma redução de 10% do consumo, e com isso nos ajudou a que não necessitássemos fazer nenhum tipo de racionamento. Iniciamos o ano realmente com uma campanha muito forte de conscientização, de reutilização de água, e não só na área urbana, mas também na área rural, não é? Os produtores rurais têm sido um grande parceiro, inclusive nós temos um projeto hoje que é modelo e que nós fazemos, temos o apoio dos fazendeiros para que nós tenhamos o produtor de água. Como ele não tem, às vezes, muita condição, a gente vai e faz o cercamento das nascentes para ele, fazemos as curvas de nível, fazemos barraginha nas áreas permitidas por ele, por esses parceiros. Com isso, nós temos aumentado o volume de água nos nossos córregos, nas nossas nascentes, o que tem ajudado muito no abastecimento. Com isso, nós temos, então, uma compensação. Então, o homem do campo hoje é o nosso grande aliado e, com isso, nós também não estamos tendo problemas também na área rural. Bem, a prefeitura tem enfrentado algumas dificuldades para entregar as obras no prazo adequado. Vai ser possível concluir todas as obras que o senhor apresentou lá em 2012? Algumas também em parceria com o governo federal. Nós tivemos uma obra importante de mobilidade urbana, que são basicamente 2 trincheiras grandes e 4 elevados, e infelizmente a empresa quebrou e nós tivemos que chamar a segunda. Então, é essa burocracia que às vezes tem dificultado. Mas as grandes obras, por exemplo, como as UPAs, serão entregues dentro do prazo, nós estamos dentro do cronograma. Nós já entregamos 2 escolas, 8 anexos e vamos entregar esse ano mais 4 novas escolas. Então, a escola de tempo integral, a licitação está saindo agora no primeiro semestre. Então, o cronograma de obras que nós tínhamos apresentado à população, nós vamos conseguir concluir. Em termos de habitação, nós temos 7.300 moradias só na faixa 1. Se nós contarmos a faixa 2, nós já passamos de 10.000 moradias em construção e todas sendo entregues dentro do prazo até 2016. O senhor tem endossado muito a queda da arrecadação do município. E provavelmente daqui a 2 anos o senhor vai ter que lidar com essa informação, com essa realidade, numa possível campanha eleitoral, caso o senhor queira se candidatar à reeleição. Até que ponto isso pode impactar nessa candidatura? Não, esse é um dado real. Uberlândia é e ainda um grande centro atacadista, só que os atacados mudaram. Nós temos também, e com isso, nós tivemos diminuição na nossa arrecadação. Tivemos também, por exemplo, nós temos aqui uma importante empresa de telecomunicação, que agora a ANEEL determinou que ela não pode recolher os impostos só na sede, ela tem que ser onde ela presta serviço. Perdemos 30%. Então, o que fazer diante de um quadro, de um cenário como esse? Reduzimos 20% dos cargos comissionados do município, refizemos contratos, por exemplo, só o contrato de transporte, mesmo com o aumento do combustível, hoje nós pagamos 10% a menos do que pagávamos há 2 anos atrás. Nós temos hoje vários outros contratos com reduções de 20%, 30% daquilo que nós encontramos. Nós tínhamos aqui, trabalhava na área de desenvolvimento social, um programa chamado NAICA, que cuidava de 1.600 crianças. Hoje nós cuidamos de 7.000 com o mesmo dinheiro, 2 anos depois. Então, eficiência na gestão, corte, redução de pessoal, de cargos comissionados. Com isso, nós conseguimos, com essa eficiência, renovação de contrato, nós estamos conseguindo compensar a queda de arrecadação e manter os investimentos do município. Bem, o ex-prefeito Adelmo Leão foi o campeão de votos aqui na eleição do ano passado. Quase 50% dos votos da cidade foi destinado ao deputado, ao ex-prefeito Adelmo Leão. Se o cenário se firmar assim, nós teremos no próximo ano, talvez, a sua candidatura contra a candidatura do ex-prefeito Adelmo. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão dele? Não, eu particularmente entendo que a eleição vai se dar no momento adequado dela. E cada eleição tem uma sua história. Por exemplo, ele teve 50%, mas o PT teve a maioria para o Senado, para o governo do Estado e para o presidente da República. Então, o voto é muito pessoal. Então, esse é um quadro que nós vamos ver no momento. E cada eleição, por exemplo, o ano passado, todo mundo dizia que o PSDB era imbatível em Minas, o Aécio era imbatível aqui em Minas, aí perdeu a eleição. Então, eleição é um processo muito complicado.
não é? Eu, particularmente, também fui eleito com uma votação, não é, expressiva, a maior da história de Uberlândia para um prefeito. Não é? Agora, vai ser igual na outra? Não, nenhuma eleição é igual a outra. Não é? Então, a eleição nós vamos pensar no momento correto. Neste momento, nós estamos muito focados e concentrados em cumprir um programa que nós apresentamos em 2012 para a população e que nós já conseguimos, não é? Temos conseguido realmente cumprir. Hoje, por exemplo, os estudantes de Uberlândia pagam menos de passagem de ônibus. Quando eu assumi, eles pagavam R$ 1,62, porque eles tinham 40% de desconto. Hoje eles têm 50%, hoje eles pagam R$ 1,55. Bom, ainda colocando os olhos nessa questão da eleição, porque de agora para frente vai ser um assunto que eventualmente vai aparecer mais, o senhor fez, no começo desse ano, uma mudança no primeiro e segundo escalões da prefeitura, o que ampliou a base, né? Mais partidos foram incorporados a partir dessa mudança. Essa mudança já é um passo para a eleição do próximo ano? Não, porque quando cada eleição, como eu coloquei, vai depender. Eu não sei, por exemplo, vai ter reforma política, né, tem partidos sendo criados, fechados. No Brasil, realmente, isso é um processo muito complicado. Quando eu ganhei, né, nós tínhamos 13 partidos no nosso arco de aliança, né, e hoje nós estamos com 18, né, partidos que fazem parte da nossa base. E, logicamente, que alguns partidos entraram, ganharam representação na Câmara e, evidentemente, que também precisariam estar contemplados, e foi exatamente o que fizemos. Uma parte para contemplar e outra parte para que a gente pudesse ter, né, que a gente pudesse acelerar, né, para que o Uberlândia avançasse mais. Nós precisávamos de alguns secretários que tinham um compromisso conosco de ficar apenas um tempo, né, voltaram para as suas atividades, inclusive alguns acadêmicas. Nós, então, tivemos que fazer algumas alterações para que nós pudéssemos, então, dar sequência no nosso projeto. Mas eu, particularmente, estou muito satisfeito com quem me ajudou e os novos que entraram também com muito mais, agora, logicamente, com gás renovado, para que a gente possa cumprir essa segunda etapa do governo. Bom, me permita voltar ao tempo que o senhor foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. Por que no Brasil não se estabeleceu algo como orçamento participativo? E que tipo de situação, de mudança, de problema o orçamento impositivo pode trazer? Primeiro, eu acho que a participação das pessoas ela é fundamental. Eu tenho trabalhado aqui em Uberlândia, apesar de não dar o nome, mas hoje nós temos os conselhos populares aqui, que fazem parte formalmente da gestão, que são ouvidos, que são consultados. Nós fazemos conversas também pelas regiões da cidade, porque acho que isso é importante, as pessoas terem uma participação realmente efetiva na definição do orçamento, né? Trabalhei um pouco com isso e tenho trabalhado na prefeitura, por isso que eu sei que eu não posso gastar mais do que arrecado, né? E tenho que realmente ampliar, melhorar os contratos, melhorar a gestão, né? E entendo que um orçamento impositivo ele funcionaria num regime parlamentarista, só que nós vivemos num regime presidencialista. Então, quando a gente começa a misturar, né, um modelo com o outro, né, se você tem um sistema parlamentarista, você tem regras, os parlamentares também têm responsabilidade. Né? Ele não pode simplesmente colocar recursos só na base que interessa a ele. Né? No sistema parlamentarista, os parlamentares têm responsabilidade com o todo. Né? Agora, você ainda tem um modelo, então, presidencialista, no qual o parlamentar é eleito numa região. Então, na verdade, você tem uma distorção orçamentária. Né? Porque, geralmente, Uberlândia hoje, por exemplo, tem 3 deputados. Né? Tem cidade que não tem nenhum. Então, evidentemente, que o orçamento vai ser focado aqui, mais na área onde estão os parlamentares. E as outras, quem vai cuidar? Né? Então, você começa a criar uma distorção porque você tem um modelo funcionando no sistema do outro. Isso não vai dar certo. Bom, conhecendo o governador Pimentel, como o senhor conhece, como o senhor percebe que será a atuação dele para minimizar as diferenças grandiosas entre regiões como Triângulo e Sul de Minas, que são mais ricos, e Vale do Jequitinhonha e Rio Doce, que são regiões mais pobres? Primeiro, ele está fazendo uma coisa fundamental, né? Ouvir para dialogar. Né? Acho que Minas precisava exatamente voltar a ter um governo, né, que ouça e converse, né, com as regiões. Não é? O que o Triângulo precisa hoje não é o que o Jequitinhonha precisa, não é o que o Norte precisa. Então, o governo estava muito centralizado em Belo Horizonte, né, um governo gerencial, né, de Belo Horizonte. E, com isso, logicamente, as regiões eram esquecidas. Então, um governo, com a ideia que ele está de dialogar, conversar e descentralizar, regionalizar, né, eu acho que, com isso, ele vai conseguir, né, fazer com que as regiões cresçam de forma mais orgânica, mais
homogênea, né? E, logicamente, a gente enfrentando e diminuindo, né, as diferenças regionais. A gente pode encerrar, prefeito. O senhor, antes de qualquer coisa, é um historiador. Como é que o senhor avalia, para além da sua atuação política, o momento, o cenário político que o Brasil vive hoje? Eu entendo que as crises sempre ocorreram no Brasil, né? As crises são cíclicas, né? E o que o presidente Dilma está enfrentando agora é basicamente, nós já vivemos esse cenário, só que ela está enfrentando isso já no início do governo, o que vai possibilitar ela, né, fazer exatamente adaptações, ela com pessoas experientes, e ela também amadureceu politicamente. A presidenta Dilma era uma técnica, né, eficiente, né, que tinha uma capacidade muito grande, e está ganhando traquejo da política na experiência presidencial. E eu tenho certeza, né, que esses processos, como a perda, né, da eleição na Câmara, que eu pessoalmente, se estivesse lá, né, teria orientado para uma composição, como eu fiz aqui em Uberlândia, né? Os 2 primeiros anos foi um bloco que me apoiou, que tinha mais votos, né, que tinha, né, condições também de administrar, né, e administrou a Câmara, e nós agora, o PT está nos 2 últimos anos. Então, você não pode ir para o enfrentamento quando você tem uma base, né? Mas então acho que a presidenta tem aprendido com com esses embates, e eu tenho certeza que ela vai sair dessa crise muito mais fortalecida e principalmente com uma capacidade política de diálogo, como o presidente Lula sempre teve, né, de dialogar e principalmente entender que ela tem que tratar o Congresso, mas nunca pode se esquecer que o contato maior dela tem que ser com os movimentos, né, com a população na rua. Prefeito, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer entrevistar o senhor. Sucesso no fim dessa gestão agora. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora também no Inconfidências, o nosso agradecimento. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.